Abdução, noite de 21 para 22 de maio de 1973 e 26 de abril de 1974. Primeiro episódio, um dos mais importantes casos de abdução da ufologia brasileira, envolveu o comerciante Onilson Pátero, que em 2 ocasiões foi abduzido. Na segunda, ele foi deixado a 300 quilômetros do local do sequestro. Na noite de 21 para 22 de maio de 1973, na estrada de Itajobi, ao norte do estado de São Paulo, o comerciário Onilson Pátero voltava para casa, em Catanduva. Ele voltava da cidade de Oswaldo Cruz, onde tinha ido a trabalho. Ele iniciou sua viagem por volta das 23h e viajaria 280 quilômetros até Catanduvas, em seu carro, um Opala, de cor azul. Ao passar pela Ponte do Salto, de Avanhadava, a aproximadamente 150 quilômetros de Catanduva, deparou-se com um carro forte parado na rodovia e um rapaz, pedindo carona, na proximidades. Seu primeiro pensamento foi de que o moço fosse conhecido do posto policial rodoviário perto de Avanhadava, situado ali próximo. Onilson se apresentou, seguido pelo rapaz, que disse se chamar Alex. Onilson ofereceu cigarro, mas o rapaz recusou, dizendo que não fumava quando estava viajando. Entretanto, o rapaz portava algo semelhante a uma caixa de cigarros, metálica, que mantinha próximo ao corpo. Durante a viagem, ambos conversaram animadamente. O estranho fez várias perguntas sobre o Onilson, sobre seu grau de instrução ou seu modo de vida, há quanto tempo ele morava em Catanduva, ramo de atividade, entre outras coisas. Onilson respondia todas as perguntas, e ocasionalmente perguntava também. Uma destas perguntas foi sobre o ramo de atividade de Alex. O rapaz respondeu que seu ramo era negócios. Ao longo da conversa, o rapaz demonstrou ter uma ótima memória, pois lembrava tudo o que Onilson falara. Ao dar carona ao rapaz, Onilson falou onde morava, citando o nome da rua e número de sua casa. Ao final da carona, cerca de 1h30 depois, o rapaz agradeceu a carona e declarou: qualquer dia destes, vou lhe fazer uma visita, em sua casa, lá na rua tal, número tal, repetindo exatamente o mesmo endereço. Inicialmente, o destino de Alex seria Catanduva, cidade para onde Onilson se dirigia. Em dado momento da viagem, na rodovia Washington-Luiz, à entrada de Catanduva, o estranho afirma que ter lembrado que seu destino não era Catanduva, e sim Itajobi, situada 18 quilômetros de distância. Naquele horário, de madrugada, não havia transporte disponível até aquela localidade. Além disso, chovia, razão pela qual Onilson resolveu levá-lo até seu destino final. Ao chegar na localidade, deixou-o na praça central, e recusou o dinheiro que o estranho lhe oferecera. Mesmo com essa oposição, o estranho colocou uma nota de 50 cruzeiros no bolso da blusa que ele vestia. Após isso, despediram-se. Onilson dirigiu-se para sua casa novamente. Ele consultou o relógio, verificando que eram aproximadamente 3h da manhã. Quando faltavam 7 quilômetros para chegar ao seu destino, fatos insólitos começaram a ocorrer. Inicialmente, Onilson percebeu uma interferência no rádio de seu carro. Onilson foi diminuindo o volume do som. Além disso, o motor do carro começou a falhar, perdendo rendimento. Pouco depois, ele percebeu o surgimento de um foco de luz azul, com uns 20 centímetros de diâmetro, no painel à sua frente. Aquele foco de luz deslocou-se para a direita, posicionando-se no banco vazio ao seu lado. Em seguida, o foco desceu, passando para o lado esquerdo, em um movimento ondulatório, colocando-se sobre os pedais, onde desapareceu. Onde este facho de luz incidia, a área iluminada ficava transparente, permitindo a Onilson ver o motor funcionando, e o asfalto passando por baixo do veículo. Intrigado, olhou o céu, através do para-brisa, visando identificar a origem de tal fenômeno. A noite estava escura e a chuva engrossava.
O motor do carro continuava a apresentar problemas, obrigando Onilson a reduzir a marcha. Passados 500 metros após uma subida, Onilson percebeu uma luz intensa, logo à frente. Desta luz, um feixe luminoso vinha em sua direção. Ao se aproximar do objeto, pela estrada, a luz foi ficando tão intensa e cegante, que Onilson teve que proteger seus olhos. Imaginando que tratava-se de um veículo, vindo em direção contrária, sinalizou 4 vezes, alternado entre farol alto e baixo. Não houve qualquer resposta. As falhas no motor intensificaram-se, diminuindo ainda mais o rendimento do veículo. Onilson diminuiu a marcha, passando-a para a primeira. Temendo uma batida com o suposto veículo, o motorista desviou o carro para o acostamento, onde parou de forma atravessada. Não conseguiu ver se estava ainda na pista ou fora dela, devido à luz que o cegava. Neste momento, percebeu que todo o sistema elétrico do veículo estava inoperante. Motor, faróis, rádio e painel estavam em pânico. Ele retirou os óculos e temeu por um impacto de um possível caminhão. Percebendo que tal veículo não passava, resolveu arriscar olhar a origem de tal luz. Para sua surpresa, observou um objeto suspenso no céu. Ele tinha formato circular, como 2 abóbodas superpostas. Ainda sentado no banco do motorista, sentiu um forte calor. Ele abriu a porta e colocou o pé direito no chão, ocasião em que notou que do objeto surgiu uma espécie de campo envolvente, ao mesmo tempo em que sentiu a temperatura amenizar. Onilson permaneceu observando o objeto que emitia um zumbido. Do aparelho surgiu uma espécie de cilindro, que desceu ao solo, aproximando-se da testemunha que, assustada, pensou em fugir. Ele pensou em fugir em direção a Itajobi, entrando em um bosque e em seguida tentar chegar a Catanduva. Ele chegou a correr uns 30 metros, até que sentiu que algo prendeu. Ele descreveu o mecanismo como sendo uma espécie de borracha fina, embora não tenha visto de fato o que seria. Ele se virou, em direção ao carro, e percebeu que o objeto encontrava-se próximo deste, iluminando-o com um raio de luz. Espantado, percebeu que seu carro estava todo transparente, como vidro. Em seguida, perdeu os sentidos. Na manhã seguinte, o policial Clóvis Queiroz encontrava-se em sua guarita, no entroncamento Catanduva Presidente Washington Luiz, quando, pouco antes das 5 horas da manhã, foi procurado por 2 rapazes. Estes contaram que passaram com sua Kombi pela estrada de Itajobi e em determinado trecho havia um homem caído ao lado de um Opala, que tinha as portas abertas e os faróis acesos. Imediatamente, o guarda seguiu de carro até o local informado por volta das 5 horas da manhã. Ele posicionou seu carro, iluminando a vítima, que ainda estava caída. Em seguida, aproximou-se para examiná-lo. Ao perceber que ele estava vivo, tentou desvirá-lo. Imediatamente, Onilson tentou soltar-se do guarda, aparentando forte impacto emocional. Ao ser questionado pelo guarda sobre o que tinha acontecido, Onilson declarava: "Eles querem me pegar." Assim que conseguiu, identificou-se e narrou todos os fatos ocorridos. Naquele momento, aproximava-se um caminhão, carregado com pintinhos. O guarda sinalizou ao motorista, pedindo que parasse. Em seguida, levou o motorista até Onilson e disse: "Estamos aqui, agora, nós 3. Eu o desafio a dizer onde estão os caras que, segundo me informou, querem pegá-lo." Diante de tal pergunta, Onilson declarou: "O negócio aqui é sério, não foi brincadeira não." Ainda incrédulo, o guarda considerou Onilson como tendo sido vítima de ataque epilético e achou melhor encaminhá-lo para tratamento. Ele dirigiu-se até o carro, para fechá-lo e percebeu um mapa rodoviário aberto. Ele questionou Onilson, se o mesmo havia consultado o mapa, antes do desmaio. Onilson negou e declarou que o mapa era dele e estava guardado em uma pasta ao lado do assento. Ambos inspecionaram o local e encontraram a pasta aberta no assento, com os papéis remexidos, espalhados pelo assento e no chão do veículo, embora a chave da pasta ainda estivesse no bolso de Onilson.
O'Nilson reafirmou não ter aberto a pasta e remexido os papéis. Pouco depois, o guarda rodoviário levou O'Nilson para a emergência da Santa Casa de Catanduva, onde ele foi atendido pelo médico Dr. Elias Aziz Shediak, que o submeteu a exames clínicos, a testes neurológicos e psicológicos, não encontrando nada de anormal. Um fato estranho constatado por todos os envolvidos é o fato de O'Nilson ter estado sob a chuva da madrugada, estando assim todo encharcado, com exceção das costas de sua blusa, que encontrava-se seca. A esposa de O'Nilson, ao receber a notícia de que seu marido estava no hospital, apanhou roupas limpas e dirigiu-se para a Santa Casa. Ao chegar encontrou o marido e constatou, espantada, que os cabelos de O'Nilson estavam pretos, ao invés de castanho, sua cor natural. A cor natural só reapareceu 3 ou 4 dias após o contato. Outro distúrbio fisiológico apresentado por O'Nilson foi uma estranha coceira surgida logo após o caso. O Dr. Shediak prescreveu o medicamento, recomendando-lhe que voltasse no dia seguinte, para complementação dos exames e acompanhamento. No dia 26 de abril de 1974, O'Nilson avisou sua esposa, de Lourdes, que ia almoçar mais cedo, pois sairia negócios para a cidade Júlio de Mesquita, aproximadamente 160 quilômetros de Catanduva. E assim partiu às 12 horas e 30 minutos. Chegando em Júlio de Mesquita às 15 horas, não encontrou o prefeito com quem, conforme combinação prévia, trataria, às 15 horas e 30 minutos, de venda de uma biblioteca para a cidade. O'Nilson era representante de uma empresa especializada no ramo. O prefeito Antônio Soares só chegou às 17 horas e 30 minutos e não finalizou a compra, alegando que primeiro teria que escutar a opinião do fiscal de ensino, na cidade vizinha, Marília. Ele resolveu então seguir até Marília, a 30 quilômetros, mas o fiscal de ensino estava ausente. Então ele fez um lanche rápido e iniciou a viagem de volta para casa às 22 horas e 30 minutos. Ele havia vendido seu carro Opala, pouco tempo após sua abdução e agora viajava em um Fusca azulado. Por volta das 23 horas e 30 minutos, ele se encontrava a 15 quilômetros de Guarantã, e a 120 quilômetros de Catanduva. A cerca de 200 metros da linha de alta tensão da CIA Elétrica de São Paulo, O'Nilson observou uma luminosidade azulada correndo paralelamente ao longo dos fios. Nesse momento, o motor do carro começou a falhar ao mesmo tempo em que ele observou um filete de luz intensa, azulada. Lembrando dos fatos envolvendo sua primeira experiência, O'Nilson resolveu seguir adiante e fugir do local, evitando um novo contato. Sua fuga foi frustrada pois, o motor morreu, obrigando O'Nilson a conduzir o carro, ainda embalado, para o acostamento. Assim que parou o carro, ele observou um objeto idêntico, ou talvez o mesmo objeto visto na primeira ocasião. Assustado, O'Nilson resolveu fugir a pé. Ele abriu a porta do carro, e percebeu que uma espécie de esteira se aproximou, e passou por baixo de seu pé justamente na ocasião em que pisaria no solo. Tal esteira foi sendo recolhida, transportando O'Nilson em direção ao objeto. Repentinamente ele viu-se em uma sala ovalada a bordo do objeto. Nesta sala, ele viu o mesmo rapaz a quem dera carona, por ocasião da primeira experiência. Ele vestia a mesma roupa que usava naquela noite e aproximou-se sorrindo dizendo que nada de mal aconteceria a O'Nilson. Essa comunicação foi ouvida perfeitamente por O'Nilson, mas quando este tentou responder não ouviu suas próprias palavras. O ambiente da primeira sala. No meio da sala havia uma grande luminosidade azul, que aparentemente vinha do teto, a uns 3,5 metros de altura, em forma de cúpula, onde se viam muitos fios cruzando-se, conforme teias de aranha, em 3 a 4 camadas. Ao longo da parede da sala, a altura aproximada de 1 metro do piso, deslocava-se, em circunferência, uma luz azulada. O moço pediu ao O'Nilson para que sentasse numa cadeira de costas altas e que tinha assento fofo, parecendo borracha. Na segunda sala.
Não sabe quanto tempo teria ficado na primeira sala, pois ali só teve consciência durante 1 ou 2 minutos. A lembrança lhe voltou de novo quando já se achava em outra sala, semelhante à primeira. Havia fios no teto, porém pela parede se dispunha em circunferência um tubo de metal brilhante, de uns 30 centímetros de espessura. Também havia luzes dispostas em circunferência, paralelamente à do referido tubo e aproximadamente a um palmo acima deste. Além disso, havia na parede uns 3 a 4 pontos luminosos que costumavam apagar-se do mesmo modo como se vê numa tela de TV ao ser este desligado. Nesta sala estava Alex, que lhe pediu para tirar a roupa e vestir outra e por ele foi ajudado. A roupa era de um tecido que parecia ser feito de fios metálicos, com aspectos de nilon de brilho fosco, e que o cobria até os pés. Wilson ouvia as explicações de Alex, porém não podia ouvir as suas próprias perguntas. A roupa ajustava-se ao seu corpo e por dentro sentia macia. Não sabe se havia fios que ligassem a roupa à parede. Viu ainda que na parede uma janela de aproximadamente 1,5 metros de comprimento por 60 centímetros de largura e através dela notou a distância de 5 a 6 metros, no compartimento contíguo, o movimento de pessoas que pareciam sentadas em cadeiras, pois só as via até a cintura. As cadeiras pareciam motorizadas ou então seriam carrinhos, pois essas pessoas se movimentavam conservando os seus corpos imóveis, o que já não aconteceria se estivessem andando com seus próprios pés. As pessoas, que no máximo eram 3 juntas para seu campo visual, estavam ora de frente, ora de lado, e cobertos por capuzes, que se constituíam num prolongamento da própria roupa que vestiam. Uma estranha manobra. Alex, ao dizer "você vai ver uma manobra", passou a sua mão em um local da parede, onde, em seguida, apareceu um visor de uns 40 centímetros de largura, permitindo visão para fora do disco voador. Wilson recebeu então um capacete para colocar na cabeça, fechado na parte do pescoço mas sem provocar falta de ar. O capacete possuía um visor na frente. Wilson teve a impressão de que quando este lhe foi colocado na cabeça acabou por ver melhor e para mais longe, distinguindo perfeitamente a paisagem. Não sabia se era dia ou noite lá fora, mas distinguiu um vale, onde havia uma cidade que lhe parecia do tipo europeu, pois consistia de casas com telhados altos e bem inclinados e também pareciam haver torres de igrejas. Distante da cidade, talvez a uns 2.000 metros dela, viu surgir do solo uma formação em forma de ovo, de 4 a 5 metros de largura que, acompanhada de uma nuvem branca, elevou-se nos ares e aproximou-se do local onde estava Wilson. Se esse ovo entrou no mesmo local onde estava, devia ter sido em outra sala, pois na sua sala nada viu entrar. Alex explicou que eles estavam empenhados em retirar da Terra certa substância, a qual facilmente manipulada seria fatal para os discos voadores. Essa substância existiria na Terra e forçosamente seria descoberta pelos seus habitantes, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, eles estavam estudando o assunto para achar uma defesa, para o futuro, contra a aplicação desta substância, e que neste intento, forçosamente, seriam bem-sucedidos. Uma estranha explicação. Alex ainda explicou que, no futuro, esperavam chegar a um entendimento com os terrestres, mas se tal não se realizasse, seria lançado um pó fino, semelhante a uma fumaça, que não faria mal nem a uma borboleta. Se necessário trariam Wilson outra vez, mas desta vez junto com uma pessoa de certo nível hierárquico da Terra. A urna. Alex colocou então no Wilson uns braceletes de aspecto metálico, amarelados e opacos, nos pulsos e nos tornozelos, que não o incomodavam. Depois de ter ficado uns 5 minutos nessa segunda sala, foi colocado numa urna, parecendo de isopor, embutida no piso e onde havia lugar para todo o corpo se acomodar anatomicamente. Não sabe porém quanto tempo ficou nessa urna,